Para quem não me conhece, meu nome é Arlete. Eu sou discípula amada de Jesus. E eu continuo me chamando Arlete, para quem me conhece. Ou tia Arlete, ou Lé, ou Leta. Leta é o pior de todos. Mas são meus tios que me chamam Leta. É o pior de todos. Domingo passado, o pastor Jair ministrou sobre o quê? Amor, love's in the air. Foi sobre o amor, que esse amor lança fora o medo, né? O amor, ele não é possessivo. O amor ágape, o amor de Deus, aquele que está no amor de Deus, volto de novo, ele compartilha, a conta dele não é de divisão, é de multiplicação, é de soma. E aí o pastor Jair usou a palavra de João. João era quem? Quem? Discípulo amado. Sim ou não? Mas quem disse que João era o discípulo amado? Quem? Quem? Não foi Jesus. Jesus sabe como a gente cria as tretas, manja? Jesus sabe que se ele falasse, ai João, você é o meu discípulo amado. Aí Pedro, ainda mais Pedro. Quem disse que João era o discípulo amado? Foi o próprio João. Ele que disse que ele era o discípulo amado de Jesus. Isso é poderoso, porque a palavra de Deus diz que assim como a gente pensa, assim a gente é. Se eu penso que eu sou um derrotado, se eu penso que eu não sou amado por ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, é assim que vai ser. Porque aquilo que nós proferimos, aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós recebemos. Está comigo? Está claro isso? A gente precisa ter muita clareza disso, que os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, ele vai influenciar toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. E hoje o que acontece? Por que João disse que ele era o discípulo amado de Jesus, que a gente fala? João, o discípulo amado de Jesus. Ele foi enfático em dizer isso e aí a gente repete. Está comigo? Então eu sempre digo, sou Arlete, discípula amada de Jesus. E eu acredito nisso de verdade. Eu acredito que eu sou amada por Ele. Assim como você pensa, você é, está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, se depois você quiser conferir aí na sua Bíblia. Que transformador é quando nós nos colocamos num lugar de coração ensinável, disposto a passar pela transformação. E deixa eu dizer para você, nós estamos com vários gurus por aí, nós estamos com várias pessoas dizendo para nós o tempo todo, reforçando para nós o pensamento positivo. Isso não é ruim de maneira nenhuma, mas está dizendo que a força está dentro de você. Eu tenho a força, sou invencível, só os de... Não vou falar a idade, vai conhecer. Só os conhece o He-Man, né? Agora eu me entreguei. Essa força não está, ela não vem de dentro de você. Calma, vou explicar. Calma, take it easy. Não atire a primeira pedra. Essa força, eu preciso entender primeiro quem eu sou. E que esse poder superior, que esse Deus, ele está fora de mim. Essa força está fora de mim. Ela não está em mim. Eu não sou forte. Simplesmente acordo decidido e digo, hoje eu vou ser forte. Se eu não entendo que há uma força aquém de mim, além de mim, eu não busco essa força. Eu fico tentando vencer com meus próprios braços, com a minha força, com a minha inteligência, o meu QI, os meus jeitinhos que eu gosto de dar. A força, o poder de Deus, aquilo que você precisa não tem a ver com a quantidade de oportunidades que você teve na sua vida. Ai, sabe por que eu não sou melhor? Sabe por que eu não... Não, porque meu pai não me apoiou. Minha mãe não me apoiou, meu bisavô, meu patrão gosta mais do A do que gosta do B.
Essa força não tem a ver com a teoria do mérito, sabe? Que a gente tanto, se você estudar, tem gente que estudou, está estudando e não alcançou o seu objetivo. Porque não tem a ver com mérito. Quando a gente fala de Deus, não tem a ver com mérito. Quando a gente fala de um reino de amor, é um reino em que eu sou igualzinha a Simone, uma discípula amada de Jesus. Jesus coloca a gente no mesmo lugar, onde ninguém é melhor que ninguém, porque ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, o rico, o pobre, o negro, o preto, o amarelo, todo mundo pecou, o asiático, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Leila me falou essa semana, algo e eu fiquei pensando nisso depois, porque eu estava falando dessa teoria do mérito, e eu disse, todas as coisas são por Ele, para Ele. E ela disse assim, oi tia, esse versículo é o versículo que você mais gosta, né? Eu falei, aí eu fiquei pensando assim. Aí na hora eu falei, nem é, mas na hora eu falei, Ela falou assim, porque você fala bastante ele, toda hora. Eu falo, sabe Leila, porque eu falo esse versículo toda hora? Porque toda hora eu preciso me colocar no lugar onde eu devo estar. Que é lá no meu lugarzinho, sabendo que Arlete baixa a bola, porque Ele é o motivo. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, deixa eu dizer uma coisa. Quais são as práticas espirituais que os discípulos de Jesus devem fazer? Vamos lá. Tem mais prática aí. Oração, jejum, leitura da palavra. Tem mais uma prática espiritual. A gente não lembra mais. Você viu que louco? Você viu que louco isso? Só que lá atrás, os nossos primeiros irmãos, eles faziam isso. E eu quero colocar, Iris, recebeu aí uma primeira foto? Oi? Está sem celular? Eu estou mandando para qualquer pessoa, menos para a Iris. Oh, glória a Deus. Presta aí, Ju. Mando para você, Ju? Perfeito. Antigamente, qual era a prática que os nossos irmãos praticavam? A gratidão. A ação de graça. Eles oravam, eles jejuavam, eles liam a palavra, e eles se reuniam, como a gente faz hoje, para dar graças a Deus pelo que tinha feito, pelo que Deus tinha feito. Isso era tão comum que mais para frente os judeus fizeram o quê? Eles fizeram uma festa, um tempo, um momento, que era a festa das primícias, as festas dos tabernáculos. E aí o que acontecia? Esse povo ia levar as primícias e agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito. Agora vocês vão lembrar bastante de algo que era... Quando você passava na rua, no bairro, você via a plaquinha. Eu agradeço por Nossa Senhora da Aparecida ter dado determinada bênção. Sim, não era isso? Não era muito comum? No nosso meio, a gente não colocava placa. A gente marcava um culto de ação de graças. Era um culto de gratidão. Quem é dessa época? Nem lembra? Ninguém lembra? Sim? Vou mandar aí para a primeira já para você colocar aí. Nós fazíamos culto de ação de graça todas as vezes que nós recebíamos algo que a gente conseguia ver que era uma grande bênção. Nós marcávamos um culto, e geralmente culto de crente. Tem o culto, tem muito bolo, muita carne com... O Beto, que não está aqui no nosso meio mais, mas a mãe dele fazia muita pão com... Como é aquela carne? Com a carne louca. Era maravilhoso. O culto de ação de graça é perfeito, porque aí a gente junta o que a gente mais gosta de fazer, que é comer, e também a agradecer a Deus. E aí, minha mãe fez um culto de ação de graça quando eu tinha
15 para 16, não sei, uma coisa assim, porque Deus tinha, olha aqui, cortou, irmão. Eu tirei a foto rapidinho de manhã, esse aqui é o Rômulo. Aí eu vou falar para vocês, às vezes, depois eu vou trazer a foto certinha que cortou. Às vezes você fica achando que o Rômulo tem cara de mal, porque ele tá mal. Mas a carinha dele de bravo, assim, ó, nessa foto mostrava, eu cortei. Ele tem essa carinha de chatinho desde pequeno, entendeu? Essa cara de mal. Esse aqui é o Rômulo, esse aqui é o Ronaldo. Oi? Não era. Vou provar que não era. O Romualdo é esse aqui. Não. Aqui, ó, Ronaldo. Gêmeos com a mesma roupinha. Eu vou trazer e vou provar. Só a irmã Vânia e eu sabíamos quem era Ronaldo e quem era Rogério. Nem os irmãos dele sabiam. Tem gente que não sabe até hoje. E aí, o que acontece? Nesse dia, olha aqui a canelinha da pessoa. Só o elo do caramelo. E estava assim, meus irmãos, porque já fazia 1 mês que eu tinha voltado do hospital, em que o médico disse para minha mãe, para minha mãe não, para o meu pai, que ela falou, não vou falar para a mãe. Pai, está liberado a visita, porque sua filha só tem 0% de vida. E aí, meus pais fizeram um culto de ação de graça, agradecendo a Deus, porque nós havíamos recebido essa bênção de eu viver mais alguns anos, e vocês terem o privilégio de terem que me engolir até Jesus voltar. Então, nós fazíamos culto de ação de graça. Nós demonstrávamos o quanto nós éramos gratos a Deus pela bênção que nós havíamos recebido. Nós estamos sendo ministrados a cada semana nos nossos grandes ajuntamentos. Sim ou não? Sobre nós termos intimidade com Deus e às vezes... nós queremos ser íntimos de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero muito seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, mas talvez você não consiga ser ainda um discípulo de Jesus, um discípulo amado de Jesus, porque está faltando algumas coisas. Ontem, enquanto a Juju ministrava para nós, para a Rede Atos, ela disse, a prova viva, eu escrevi para não esquecer, a prova viva de que Jesus está vivo, é que vocês estão aqui. E isso é poderoso, amados, porque nós viemos a este lugar exatamente porque nós somos gratos, exatamente porque nós lembramos que Jesus fez algo poderoso por nós, sim ou não? Senão nós não veríamos. O que faz um povo domingo de manhã, que às vezes é o único dia que tem para a gente acordar mais tarde, vir celebrar a um Deus que um Deus que não é, que a gente não consegue pegar com a mão, um Deus que a gente não consegue tocar fisicamente, somente porque nós cremos que Ele é tão amor, como foi ministrado domingo passado, que Ele deu a sua vida em favor de nós, por gratidão, por saber que Ele fez muito para nós. Eu e você, nós fomos ministrados, às vezes nós queremos que pessoas estejam aqui conosco para louvarem a Deus, e isso não vai acontecer, enquanto eles não reconhecerem que a graça de Deus está disponível para eles. E como isso ocorrerá? Eu e você mostrando a eles que Deus é tão amor que deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, pecadores. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós vamos pregar. E nós diremos como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou dizer sobre esse amor. Há um imperativo na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças a Deus, porque esta, obrigada Fê, é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Perdão, eu tenho que ler direitinho, porque, em tudo, essa aí está outra versão, ótimo, pode deixar. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. De novo. Qual que é a vontade? Em tudo? Olhe, a gente precisa interpretar o texto.
Não é pôr tudo. Ai, eu perdi a perna, né? Eu perdi a perna. E estou muito feliz que eu perdi a perna. Estou muito feliz. Obrigada por tudo, Deus. Não. Eu vou dizer, eu te dou graças, Deus. Porque até aqui o Senhor me deu 2 pernas. E se você me tirou uma, eu vou ser capaz de caminhar com uma perna só. Mesmo saci pererê, eu te louvarei. Em tudo. Em quando? Em toda, outra versão diz, em toda circunstância, dei graças a Deus. Gratidão deriva da palavra gratia, que em latim quer dizer graça. Lá no Antigo Testamento, no hebraico, é um termo tudá, que significa ação de graças. Eu vou agindo, eu vou fazendo coisas mostrando essa graça recebida. Eu dou graças, eu confesso. E aparece 110 vezes lá no Antigo Testamento. Levítico capítulo 22, versículo 29 diz, quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Então, quando eu estou fazendo algo em gratidão a Deus, o meu sacrifício de louvor, aquilo que vocês cantaram hoje pela manhã, ela vai ser recebido. Se eu compreender que não é para eu receber algo em troca, mas porque eu sou realmente grato por tudo que o Senhor fez. Salmo 9:1, o salmista diz, Senhor, eu quero te dar graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Já no Novo Testamento, a gente vai encontrar 2 termos gregos que é usado para transmitir a ideia de gratidão, que é eucaristel e eucaristia. Eu gosto de falar às vezes o termo, porque a gente vai buscando a origem das palavras para a gente compreender. Mas você não precisa gravar isso não, porque isso não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar na sua vida é você reconhecer o quanto Deus já fez, faz e fará na sua jornada. Glória a Deus. Romanos 1:8, no Novo Testamento, a gente vai ver sobre gratidão 38 vezes. Romanos 1:8, antes de tudo sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé de que vocês têm. O apóstolo Paulo sendo grato a Deus, porque ele está vendo que as pessoas estão caminhando em fé, seguindo em fé. O evangelho está sendo propagado por aqueles que receberam tanto de Deus. Agora, como não ser grato a um Deus que é tão maravilhoso? Eu achei algo, eu estava procurando uma outra coisa e achei algo que o cientista, ele disse assim, que a assinatura de Deus está em toda a criação. A assinatura de Deus está em tudo que nós olhamos. Só um coração grato pode verificar as grandezas de Deus. E ele diz assim, olha, o tempo, ele é dividido em passado, presente, me ajuda aí, futuro, 3, Pai, Filho, Espírito Santo, aleluia. No espaço, altura, largura, profundidade, a base da matéria que são os átomos, prótons, nêutrons, elétrons, base dos prótons e dos nêutrons, 3/4 em cada um deles, os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, a base da música, harmonia, melodia, ritmo. Você encontra esses 3 em um único lugar. Aliás, em qualquer lugar. Você começar, eu vi naquele programa, esqueci o nome do programa, é Tudo Verdade, acho que é o nome do programa, do cara, e o cientista estava dando a entrevista. E, aliás, é legal ver isso, a entrevista completa. Às vezes os caras vão colocando no TikTok só uns trechinhos, né?
E ele falando da grandeza de Deus na criação, ele falando da assinatura de Deus na criação. Deus está em tudo que nós olhamos, mas como a gente não consegue enxergar as coisas que Deus faz? Como que nós não conseguimos ser gratos? Se a gente olhar rapidamente para a Bíblia, nós vamos encontrar 3 exemplos de gratidão. Lembra do endemoniado lá do Gadareno? Quando Jesus encontrou esse homem, ele libertou esse homem que sofria há muitos anos de uma legião de demônio. Com a legião de demônio, e quando Jesus expulsa, a primeira atitude de gratidão que esse homem tem é seguir Jesus. Ele fala: não é possível, eu recebi tanto de Deus. Obrigada, Fê. Eu recebi tanto de Deus que eu preciso seguir esse cara. Um outro exemplo de gratidão, quando Jesus entra no barco, o Bartimeu, esse versículo que eu estou falando, acontece lá em Marcos, capítulo 5, dos versos 18 ao 19, do endemoniado lá. Aí outro exemplo é do cego Bartimeu. Jesus vira para ele e fala assim, ó: vá, a sua fé te salvou, agora você pode ir. E imediatamente esse homem recupera a visão, e ele começa a seguir Jesus. Aquele que recebe de Deus e tem um coração grato, não tem como ele não seguir Jesus. Quem não segue Jesus? Os ingratos. Um coração ingrato, um coração que não agradece, um coração não agradecido, ele não é capaz de seguir a Jesus. Devemos seguir os passos de Jesus em gratidão. Salmos 92, o verso 1 e 2. Como é bom render graças a Deus. Como é bom render graças a Deus, ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Nós vamos ver outro exemplo de gratidão, os 10 leprosos. Lembra? Deus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. Só um volta para dizer: valeu, hein, Jesus. E às vezes nós olhamos assim para as pessoas e a gente se decepciona, sim ou não? Mas como pode ser tão ingrato? Como pode ter um coração tão sem gratidão? De não perceber o que está sendo feito, do que está sendo realizado. Às vezes o pai olha para o filho e diz: meu Deus, eu criei um monstrinho. Ele não consegue perceber o que foi feito para ele até agora. Eu gosto do testemunho da Joyce Meyer, que ela sofreu abuso na infância pelo próprio pai. E quando os pais estavam ficando velhos, Deus disse para ela assim: você vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Ela poderia pagar para pessoas cuidarem. E aí ela virou primeiro e falou assim: Deus, você não sabe o que esse homem fez comigo? Você não lembra? Porque eu lembro. Se você não está lembrado, Deus, eu lembro o que esse homem fez comigo. Aí ela disse que Deus deu 3 tapas na cara dela. E falou assim para ela: você nasceu através de quem mesmo, Joyce? Aí ela, ainda para se sair, ela disse: Deus, você que decidiu que eu viesse ao mundo. Aí, mas foi com a ajuda de quem que eu trouxe você ao mundo, Joyce? Aí ele: da minha mãe. Ok, Joyce, da sua mãe? Da minha mãe. E como que a sementinha foi parar na barriga da sua mãe, Joyce? A sementinha foi parar por causa do meu pai. Então, minha querida, tudo que você tem, tudo passou pelo seu pai e pela sua mãe. E cuidar dos pais foi a experiência mais poderosa que ela viveu. Ela compartilhou depois. Ah, tá, Arlete, entendi. Nós estamos falando de gratidão. É tão
É muito louco isso quando a gente fala de gratidão, porque automaticamente a gente já tem resposta. A gente fala que é grato, mas só que a gente é até a página 2 gratos. Por que eu digo isso? Porque nós temos os sintomas, aparecem de vez em quando os sintomas da ingratidão. Quem está lá em cima que vai me ajudar? Juliana. Eu te falo quando usar essa. O sintoma da ingratidão. Qual que é o sintoma da ingratidão? A reclamação. Um dos sintomas é a reclamação. Ah, meu Deus do céu, mas essa casa é uma bagunça. Ah, meu Deus do céu, mas essa mulher, não aguenta essa mulher. Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu tenho vontade de enforcar. Não sei por que eu fui casar com esse fulano. Eu não sei, Deus, olha, eu joguei pedra na cruz, não é possível. Não, eu colei chiclete na cruz. E aí Deus ficou muito bravo e me enviou esse ser humaninho. Um coração ingrato começa a olhar para o seu casamento, para o seu relacionamento, e dizer assim: seria melhor se eu tivesse casado com o grande amor da minha vida. O ingrato, ele olha para a vida dos outros, e a vida dos outros é melhor que a dele. O corpo do outro é melhor que o dele. O marido do outro, a mulher da outra. E aí fala: Deus, por que eu fui casada para usar a foto? Pode colocar aí. Fica olhando para o passado. O ingrato olha para o passado de forma negativa. Eu poderia ter casado. Meu ex-namorado, irmão, era esse aqui. Eu poderia muito bem, né? No momento de dificuldade, eu falo assim: Deus, por que eu não casei com o Brad? Cadê, gente, minha foto? Aí, eu falo: Deus, por que eu não casei com o Brad? Era um gato, era um príncipe, ele era, olha esse olhinho, gente. Por que eu não casei com ele, Deus? Eu olho para o meu passado e falo: aquele meu namorado, aquela... Irmão, se eu tivesse casado com o Brad, eu estava com 3 filhos recebendo pensão e ele já na 4ª mulher, manja? Porque foi isso que ele fez. Deixou a Jennifer Aniston, depois namorou comigo, casou com a Jennifer Aniston. Depois namorou várias, separou, casei com a Angelina Jolie. Teve 3 filhos. Separou já também. Olha que homem que eu ia me envolver, gente. Um cara que não fica com ninguém. Aí eu fico olhando para o passado e dizendo: ah, ele seria melhor. Aquele emprego seria melhor. Aquela roupa seria melhor. Aquele homem seria melhor. A pessoa ingrata olha para o passado reclamando. Não olha para o passado agradecendo. Eu olho e falo: graças a Deus, Deus, que você me livrou do Brad. O Brad não ia fazer café da manhã para mim. Nem uma comidinha boa. Olha só. Mas vamos para lá? Vamos para a Bíblia? Números capítulo 14, é só para quebrar o gelo, que você já estava querendo dormir nesse calor. Fala sim ou não? A igreja forninho está funcionando. A gente vem aqui e já faz o quê? Como é o nome daquilo que a gente entra? A sauna. A gente já sai, irmãos, ó, com algumas gordurinhas eliminadas. Vamos lá. Números é Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Levítico. Depois de Levítico, vem nos Números. Vamos lá para o Números 14. Para a gente entrar nesse Números 14, a gente precisa contextualizar. O que está acontecendo aqui nesse movimento, nesse tempo, nessa era? Nesse momento da vida do povo de Israel.
No capítulo 11, o povo começa a rejeitar o líder que Deus colocou para eles. O povo começa a reclamar de Moisés, o povo começa a ter saudade do Egito. Eles estão com medo do quê? Que a promessa que Deus fez para eles não seja alcançada. Eles estão com saudade, olha só, com saudade do lugar onde eles viviam como escravos. Saudade de um tempo em que, saudade, quando eu era pequena e tal. Que saudade o quê? Que nostalgia o quê? Deus te deu o presente que chama hoje. Se você ficar no passado e ficar olhando o passado com o coração ingrato, o seu presente será de dor. Está comigo? Está comigo? Então, tá bom. Beleza. No capítulo 13, antes desse 14 que a gente está falando, o que os carinhas fazem? O povo de Israel faz? Eles haviam recebido uma missão, Josué, Caleb e mais outros haviam recebido a missão. Que missão? A missão de ir. Eles já estavam chegando, eles já estavam no deserto, eles já estavam chegando na terra prometida e eles haviam recebido a missão. Vão lá, espia a terra, mas a gente é ruim mesmo. Espia a terra e vê se é tudo isso que Jesus falou. Que Jesus não estava na história ainda. Deus falou. Vê se é realmente o que Deus prometeu para a gente. A gente não faz assim? Vamos dar uma espiadinha? E a gente vai dar uma espiadinha normalmente nem no que Deus prometeu. Mas a gente tem esse hábito. Eles rejeitam. Nós vemos que os espias estão mostrando no capítulo 13 a rejeição. Voltam os espias e falam assim para o povo: mano, lá o barato é louco. Os homens de lá, eles são grandões, eles são fortões, os cachos de uva são enormes e tal. Não é melhor, não. Voltam, é nesse momento, né? Voltam com a história ruim. E contamina toda a comunidade. E contamina todo mundo. Eles voltam com essa informação. Era como se a Vanessa chegasse aqui e falasse: o pastor Jair falou que o refúgio vai ficar da hora. E é da hora, que o terreno é grande, dá para construir e tal. Aí todo mundo fica animado. Que legal, nós vamos ter o nosso próprio sítio. Nós vamos poder cuidar de pessoas que sofrem, usuários de drogas, de bebidas, que sofrem com algum tipo, olha que legal e tal, né? Só que a Vanessa volta de espiar a terra e fala para Josi: olha, esse terreno, vou te falar, não é tão grande assim não. Vai dar para construir piscina não. Sem contar que os vizinhos são maior encrenqueiro. Você acha que vai deixar a gente criar e fazer coisa e depois fazer culto lá e colocar pessoas que têm problema com droga lá? Contou para a Josi contou para o Rômulo. Vocês já imaginaram o que aconteceu, né? Já era, mano. A igreja inteira está contaminada. A igreja inteira já está com o mesmo coração. Porque nós temos a facilidade de nos esquecermos da promessa, de nos esquecermos daquilo que Deus falou e ficarmos com a última informação. Josué e Caleb, não. Josué e Caleb, homens cheios de Deus, com o coração grato, olha e fala: mano, Deus nos trouxe até aqui, até agora Deus nos trouxe. Ele cuidou de nós no deserto, a gente estava com fome, Ele mandou maná, a gente estava com sede, teve água, nossas roupas, oh meu Deus, nós estamos perto da terra. Nós podemos, com a força do nosso Deus, perfeitamente possuir a terra. Mas, todavia, porém, Isaías está comigo. Nós vamos ver em Número, no capítulo 14. Nesse capítulo aqui, a ingratidão do povo chega no ápice. Eles começam a reclamar, ficam reclamando. Vamos ler lá? Para não ficar só nas minhas palavras. Capítulo 14.
Colocou NVI, beleza. Vamos lá. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Outra coisa, né? O ingrato é chorão. O ingrato é chorão. É cheio de coisinha. Ah, meu Deus. Não estou dizendo que não é válido você chorar. Mas eu estou dizendo chorão, reclamão. Que não tem razão para chorar. Mas todo mundo mimizento, né? A nova. Não, irmão, não dá muito flash, não, tá? Por favor, fica aí, ó. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, contra os líderes deles, aqueles que estavam carregando, orando por eles, intercedendo por eles. Ei líder, ei pastor, ei você, vão reclamar de você. E quem dera reclamasse para Deus, porque coisa boa é cair na mão do Deus vivo, né? Vão reclamar. Mas fique em paz. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, tanto no outro quanto em você. É só permanecer. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Seria bom que a gente tivesse morrido lá mesmo, porque o Senhor está trazendo para essa terra. Galera, o povo topou a ideia. Digamos que Deus não tivesse falado com Moisés, né? É Moisés aqui? É. Digamos que não tivesse falado com Moisés e fosse ideia de Moisés, só uma ideia louca de Moisés. Moisés, fala para esse povo sair da terra. Moisés não, Moisés acordou e falou e teve a brilhante ideia: vamos sair do Egito. Vamos, legal. Vamos, galera, sair do Egito. Aí todo mundo, vamos sair do Egito. Não teve nada a ver com Deus, porque o Senhor está trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Você está sofrendo no lugar onde você está no movimento de dor, de sofrimento, e ainda você saiu daquele lugar, você se libertou da escravidão, e ainda você quer voltar para o mesmo lugar. Quer voltar para o mundo, quer ficar no mundo, quer namorar o mundo. E disseram uns aos outros: vamos trocar de líder, troca de técnico que tudo resolve. Manda o técnico embora, manda o técnico Moisés embora. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Deixa Moisés aí, ele que lute com Arão. Próximo. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Vamos lá. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão, meus amados, ela é excelente, ela é maravilhosa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só o tremendo de reconhecimento e gratidão desse homem. Depois de todas as asneiras que vocês estão falando, se o Senhor se agradar de nós, porque a promessa ele já havia feito, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Próximo. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. olha só a fé desse amado. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Palavra de domingo: não tenha medo. Lança fora o medo. A força está com você. O poder de Deus está com você. Próximo. Mas a comunidade toda falou: quando os caras, olha só o ingrato como é terrível, quando os caras dão a boa notícia e incentivando eles resolvem apedrejar Josué e Calebe. Apedrejar porque eles estavam falando coisas boas. Como que a gente apedreja hoje? A gente fala: será que Deus falou mesmo? Você acredita naquilo que o pastor falou? Você acha?
Ou às vezes você não comenta com outra pessoa, mas você, que você já cresceu bastante, você fala assim, mas será que Deus vai fazer isso? Será que Deus é capaz mesmo de fazer? Será que Deus está no negócio? Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Tem encontro com Deus, maio. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Próximo. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, então, Senhor, você vai fazer isso? Pode pular essa parte, deixa aí. Vou contar para vocês o que aconteceu. Moisés, o que ele faz? Ele começa a orar e fala, Senhor, então você vai pegar e vai deixar que falem de você, que tirou você, a gente, do Egito, para morrer aqui. Gente, pessoas de coração grato, ele olha para Deus e consegue ver o que Deus fez antes e do que Deus é capaz de fazer depois. E foi isso que Caleb e Josué fez. Eles não veem simplesmente aquele momento de dificuldade. Eles olham, veem o que Deus fez. A terra pela qual passamos é muito boa. Depois disso, ele disse, o Senhor se agradar de nós. Somente Caleb e Josué mostram fé diante da comunidade. Só os dois mostram que eles estão centrados em Deus, eles estão olhando para Deus. E é importante a gente perceber aqui que Josué e Caleb, eles, embora vejam o coração do povo que está endurecido, eles não se contaminam com essas informações. Eles vão para os pés do Senhor. Às vezes você se escandaliza com o comportamento de certos religiosos, mas vocês viram aí no versículo 10, os caras queriam apedrejar, simplesmente porque Josué e Caleb estavam confiando. Só que tem uma coisa, deixa eu dizer para você, que nós temos que tomar muito cuidado, que é, Deus, ele se levanta para punir os ingratos. Aqueles que são ingratos são punidos. E quando eu estava ouvindo isso, e quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a olhar, porque Deus pega e fala assim para o povo, sabe o que vai acontecer com vocês? Todo mundo de 20 anos para cima, vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão ver a terra prometida. Essa é a punição. Vocês estão olhando a terra, vocês estão vendo a terra, mas vocês não vão possuir a terra, porque vocês têm um coração ingrato. E maior punição vem para os outros dois que foram espiar. Sabe o que vai acontecer com vocês? Para vocês que foram contaminados, vocês vão morrer no deserto, vocês vão ser mortos à espada. Só que sabe para vocês o que vai acontecer? A morte é agora. E eles caíram mortos, subitamente, dentro do arraial. Então, olha, aqueles que são... A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente espalha a nossa falta de gratidão, a nossa ingratidão, a gente abre a nossa boca, aquilo virá sobre nós. Porque vocês, Jesus, nos outros versículos, depois vocês vão ler, por que vocês falaram com a sua boca que eu sou mau, que eu trouxe vocês para matar vocês no Egito? O que vocês disseram vai acontecer. E vou dizer mais, porque 40 dias vocês ficaram espiando a terra, esses 40 dias vão ser para vocês 40 anos no deserto.
Eu nunca tinha reparado nisso, já li 1000 vezes, fui ministrado sobre isso. 40 dias, 40 anos. Aí deixa eu dizer para você, eles poderiam ter atravessado e chegado na terra prometida, dizem, em 11 dias. Eles levaram 40 anos para chegar. Deus, por que você não me abençoa? Deus, eu oro, eu jejuo, eu prego, eu participo do encontro, eu lavo o banheiro da igreja, mas eu reclamo o tempo todo. Você reclama o tempo todo, amado. Você não caiu em si nas coisas poderosas que Deus fez por você ainda. E você acorda reclamando e dorme reclamando. Arthur está animado. Você não consegue enxergar. Tem pessoas que não têm segunda chance porque eles não, de Deus, porque eles não conseguem enxergar a coisa poderosa que Deus já fez na sua vida. O filho pródigo, ele tem a segunda chance, porque quando ele está lá no buraco, quando ele está lá comendo das bolotas dos porcos, ele cai em si e fala: meu Deus, brother, na casa do meu pai tinha tudo. Só quem saiu de casa fora do tempo sabe como é não ter os pais por perto. Só quem não teve a proteção dos pais sabe o que é passar necessidade e ter gratidão por um prato de arroz. E só quem teve muito também, alcançado pela graça de Deus, consegue olhar para si e dizer: eu gastei tudo que meu pai me deu, eu tive tanta coisa durante todo o tempo que eu estive com meu pai, eu estou aqui. Aí ele volta com o coração grato, quebrantado, porque é assim que nós devemos comparecer diante de um Deus Todo-Poderoso, com o coração grato, quebrantado. Ele chega diante do Pai e diz: eu não sou digno de, me dá pelo menos um trampo aí, porque um trampo na casa do meu pai ainda é melhor do que qualquer outro lugar. E o pai o recebe, e o pai o abraça, e o pai lhe dá outra oportunidade, porque ele reconheceu quem era o pai, quem é Deus. A quem creu e tinha um coração grato. Entende? Deus, a gente olhando assim, parece que Deus é maldoso. Não. O povo disse que Deus não ia entregar a terra. Eu estou dando a vocês aquilo que vocês estão proferindo, aquilo que vocês estão profetizando com a boca de vocês. Eu estou bem assim, eu estou ótima, eu não quero ninguém. Ok, você não vai ter ninguém mesmo, você não quer. Você está dizendo com a sua boca. Não, um casamento feliz, um casamento abençoado, não vai acontecer comigo. Não vai, porque você está proferindo com a sua boca. Esse desgraçado, esse idiota, não vai. Aquilo que você diz é aquilo que você tem. A prova disso é aqui. E Deus fala: vocês vão receber aquilo que vocês estão falando. Que eu sou um Deus mau, que eu sou um Deus que trouxe para vocês morrer no deserto. É isso que vocês vão ter. A terra não é boa, a terra não é assim tão boa, vocês acreditaram que não é. Então, assim como vocês acreditaram, assim como vocês creem, é assim que vai ser. Deus dá a sentença para os ingratos lá, a partir do verso 29 até o verso 30 e pouco lá. Versículo 37, ele fala da pena maior, depois você observa. E eu não vou ficar lendo o versículo aqui para depois você ler. Olha só, irmão, o que isso tem a ver comigo, Arlete? Eu sou grato a Deus, eu canto para Ele. Vamos sondar um pouquinho mais esse coração. Eu não vou falar de todos os sintomas da ingratidão, mas o primeiro sintoma é a reclamação. O primeiro sintoma é a reclamação.
Você vai sentar com uma pessoa e ela começa a reclamar, você já pode olhar assim: meu pai, onde está faltando gratidão aí? Qual que é a área? Olha, meu pai era assim, e meu pai não. Esse ser humaninho não consegue ser agradecido pelo pai que Deus deu. Mas você não sabe quem é o meu pai. Você tem um pai. Em tudo dai graças. Quando que é para dar graças? Em tudo. Arlete, você não sabe o que eu passei e o que eu passo. Você não sabe o que é caminhar com determinadas pessoas. Aí eu digo para você de novo, a palavra de Deus para você tem uma ordem: em tudo dai graças. Pare de reclamar e você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Eu estava conversando com uma amiga há umas 4 semanas atrás, com os amigos, e eles estavam chorando e eles me procuraram porque o marido muito triste, muito chateado, porque ele havia traído a mulher e ele estava decepcionado com ele mesmo, com a situação. E aí eu conversei com os dois, depois eu conversei com ela sozinha. Aí eu disse para ela, mandei mais um, Ju. Eu disse para ela: querida, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Que bom que você teve um marido para te trair, né? Olha, a pessoa chorando, o que eu estava querendo dizer para ela é assim: muita gente não tem uma companhia. Muita gente não tem alguém para caminhar. Muita gente queria ter alguém para compartilhar a vida. E esse traste que fez isso com você, que está aqui do teu lado, você está ouvindo, né? Falei para ele. Ele está sofrendo as consequências do que ele fez. Porque não tem jeito, a gente paga as consequências das nossas ações. Mas o grande lance é eu ser grata a Deus em tudo que acontece comigo. Eu não sei por que aconteceu, eu não merecia, ninguém merecia. Jesus não merecia ser traído, Jesus não merecia ser trocado por 30 moedas de prata, mas mesmo assim, ele se entregou à missão que Deus deu para ele e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E vou te dizer mais, meu irmão. Perdoar não é excluir a pessoa da nossa vida, embora a gente queira. A gente queira excluir. Quando a gente é traído, quando a gente está lidando com uma pessoa ingrata, a vontade que a gente tem é de passar um carro em cima. Aí a gente volta de novo, vai para frente, engata ré e passa de novo em cima. Para ver se dá alguma dorzinha. Não deu, então eu vou fazer igual, para ele ver o que é bom para tosse. Não é a vontade que a gente tem? É a vontade que a gente tem. Só que o perdão, ele não exclui, ele não elimina. O perdão dá a oportunidade do outro sentar-se à mesa novamente. Ah, se Judas tivesse entendido isso, ele não teria acabado com a sua própria vida, se ele tivesse entendido que o perdão de Deus inclui, não exclui. Ah, Arlete, então você está dando oportunidade para o outro achar que ele deve trair? Não, e você sabe que não. Mas a traição do meu marido já está perdoada, se ele me trair amanhã. Agora, o que ele não pode esquecer é que a Deus, nós daremos conta de tudo que nós fazemos. E aí não é comigo, aí é o problema dele. Nossa, você dizer isso, você não vai dar oportunidade para ele trair? Problema dele, irmão. Eu, mais linda que Angelina Jolie. Você acha que não vai ser um problema dele? É problema dele. A minha estima vem do alto, lembra? Não é com o, a minha estima é com ele. Problema dele.
Abacuque faz as mesmas perguntas que a gente, que você faz na hora do momento difícil. Enquanto está tudo fácil, é legal ser grato. Enquanto o carro está na garagem, a conta está pagando, o aluguel está pago, está muito fácil. Abacuque, no momento da dificuldade, sabe o que ele fez, meu irmão? Ele vai, quando o bicho está pegando, quando os caldeus invadiram por 3 vezes Jerusalém, ele vai. Quando a glória de Jerusalém foi embora, não tinha mais nada, Abacuque estava no cativeiro, ele vai para onde? Para a torre de vigia. Ele vai orar, ele não vai reclamar, ele vai orar. E aí ele pergunta para Deus, Deus, por que isso aconteceu conosco? Por que esse mal me sobreveio? Por que foi acontecer logo com a gente? Por que isso me sobreveio? Aí Deus responde para ele. Deus vai e promete para ele, não, fique em paz, vou dar Jerusalém para você. Jerusalém será no ano 1800 e vou errar o número, é melhor não falar. Israel vai ser de novo, 1848, uma coisa assim, Israel vai ser de novo estabelecido, fique em paz, eu estou te prometendo. Não, Deus vira e fala para ele assim, Abacuque, o justo viverá pela fé. É pela fé, Abacuque, que o justo vai viver. Então essa situação que você está passando, o momento de dificuldade, as dores que você está sentindo, seja na alma ou no corpo, você vai precisar viver com elas pela fé. Aí lá no capítulo 3 de Abacuque, nós vamos ver, ele não questionando a Deus mais, mas Abacuque ele diz a seguinte máxima que eu amo e acho lindo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o que é o produto da oliveira minta? Ainda que a oliveira dê abacate, ele está dizendo, ainda que ao invés de nascer do abacateiro, o abacate nasça a melancia, ainda que os campos não produzam mantimento, e que não hajam vacas no currais, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha aquilo que eu imagino que é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. O que quer dizer isso? Eu me contento com aquilo que eu tenho. Alguém estava dizendo para mim esses dias, ai meu Deus, eu queria uma casa própria, eu queria, ô amadinha, onde você mora? Eu pago o aluguel da... Está faltando dinheiro para pagar o aluguel? Não está faltando. Então por que você está preocupada com a casa própria? Por que isso está te atormentando? Por que você não consegue ser grata? Que todo mês você vai lá e paga o aluguel, a casa é sua. Porque você está pagando, Deus está te dando condições, você está sofrendo por uma coisa que não é para você sofrer. Você está preocupado em almejar coisa que nem sei se Deus almeja para você. Seja grato. Porque se você não for grato naquilo que você tem, eu não sei se Deus pode te dar mais. Porque eu não sei se você vai multiplicar aquilo que você já recebeu. Está pagando as suas contas, não está? Seja grato. Seja grato. Seus filhos estão de pé, seus filhos estão comendo. Seja grato. Sabe qual é o problema? O outro problema da pessoa ingrata, ele se compara com o cara do Instagram, que está lá com o carrão, com a motona, com a mulher bonitona, ele se compara. O ingrato, ele se compara. O ingrato, ele quer viver uma vida que não é a vida dele, ele está sempre olhando a grama do vizinho. Ele não é grato pela casa que ele tem, pela comida que ele tem, pelas coisas que ele tem, pela família que Deus deu para ele. Ele não consegue enxergar. Aí eu me lembro de Jó, para essas pessoas que estão preocupadas em conquistar, em ter. Eu me lembro de Jó, que ao perder tudo, ele fala assim, cara, no eu vim, no eu vou voltar. Ok, o Senhor me deu, Ele tomou.
Que coração grato! Mas as pessoas estão se enfiando em dívidas. As pessoas estão trabalhando igual uns loucos, atrás do que aquilo que a traça. Eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo, atrás do que a traça vai comer. E o que o ferrugem vai roer. Eu não estou dizendo que você não deve querer, almejar, ter uma vida boa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, não se preocupe com isso, e isso não seja a sua primeira coisa. Porque a primeira coisa deverá ser amar esse Deus acima de todas as coisas. As demais coisas, tudo é secundário. Tudo é secundário. As demais coisas Deus vai me acrescentar. Está comigo? E aí eu quero finalizar com você, porque já são 10h32. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Será que era isso que eu queria mesmo? Mas antes disso, chegou aí. Eu quero dizer para vocês que eu tinha o Brad na minha lista. Mas aí Deus tinha algo melhor para mim. E eu quero dizer a Deus hoje que eu sou grata. Sou grata pelo meu Brad ali, ó. Sou grata pelo meu Brad, que cuida de mim, que está nessa jornada comigo. Sou grata a Deus, agradecida a Deus, porque até aqui Ele tem me suportado. São 20 e alguns anos de casamento. Olha que lindão. Não foi melhor esse Brad? Foi, gente. Aí, ó. Vai mexer. Obrigado, Antônio Carlos, por me suportar. Eu sou grata a Deus pela sua vida, por cuidar de mim, pelos que estão próximos de mim. Olha a Elô aí, ó. Sou grata a Deus, porque Ele me deu você, para me suportar, para me amar. João Pedro sofrendo para aprender. Aí, Guga, você? A Dani, meu GR, Daiane de Curitiba, o Isaac. Sou grata a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, e Ele tem me demonstrado amor pela minha vida em todos os meus relacionamentos. Eu agradeço a essa igreja por me amar, a irmã Vânia e a irmã Vera, a Tica também, a Edith, que me conhecem aqui da igreja desde a minha infância mesmo. E tem me suportado todos esses anos aí, em amor, Wagner e outros irmãos que estão comigo desde sempre. Obrigada pelo amor, pastor Jair, pastor Lino, pastor Melo. E eu gostaria de que você saísse com o desafio de você escrever aí nessa semana as coisas pelas quais vocês são gratos. E agradecer às pessoas que vocês têm gratidão. E lembrar que as pessoas, elas não são perfeitas. Às vezes elas são idealizadas por nós. Nós queremos que elas sejam perfeitas. Elas não são. E nunca serão. Só quando chegar o dia perfeito, que é o dia de estarmos com Jesus. Então seja grato por tudo que você vivenciou até agora. Porque essas coisas te trouxeram até aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 3, se puder colocar lá, Iris. Eu vou pedir para a gente repetir uma canção. Por isso, o apóstolo Paulo falando, que versão é essa? NVI? Pode ser. Quando não pudermos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Paulo falando da dificuldade dele.
E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que nós somos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que nós seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem, nós estamos sendo perseguidos. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nós ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Por causa de vocês, noite e dia insistimos em orar, que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.